Eu estou iniciando um quadro, né? Um quadro semanal. Essa live aqui vai ser uma live, tipo um quadro semanal. Ela vai acontecer toda semana, tá? E ela chama Pergunta pra Profa. Esse é o nome dessa live. Ela vai acontecer aqui nas minhas redes sociais, né? Aqui no Instagram. E depois eu quero levar ela para o YouTube também. E essa é uma live para te ajudar na etapa de elaboração do seu TCC. Mas se você ainda não me conhece, se você está chegando aqui, se você é novo ou nova por aqui, coloca aí nos comentários para eu saber, coloca aí novato ou novata para eu saber que você é novo. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Joana, eu sou professora da Rede Federal de Ensino e orientadora de TCC. E aqui nas minhas redes sociais, né, eu ajudo estudantes, ajudo alunos a serem aprovados no TCC. De uma vez por todas, sem complicação, sem sofrimento, através de informações práticas, acessíveis, né, trazendo da maneira mais simples possível para que você consiga conquistar o seu tão sonhado diploma, né? E como eu falei, essa aqui é o Pergunta para a Profa. Então, desde já, eu firmo aqui meu compromisso com vocês. Toda semana a gente vai ter um encontro marcado. Não necessariamente vai ser na sexta-feira, tá? A gente está começando hoje na sexta para testar. Mas a gente vai fazer aqui, ver qual é o melhor dia. Na próxima semana eu vou estar avisando para vocês, tá certo? Olha aí, o Andréia foi aprovada. Parabéns, Andréia. Thaís é novata, Gracinha é novata, Stephanie é novata. Legal. Quem já é aluno que tá aqui? Eu tô vendo aqui a Monina. Quem é aluno? Coloca aí tribo dos aprovados. Quem é aluno? A Olivia também, Rosana. Show, galera. Então, essa live aqui eu vou iniciar com uma introdução a um tema, tá? E depois eu abro para perguntas e você faz a sua pergunta e eu trago aqui algumas orientações para você, certo? Então, daqui a pouco segura aí a sua pergunta que eu vou começar aqui algumas orientações, principalmente para quem está chegando agora, né? Para o pessoal que ainda está iniciando na elaboração do TCC. Olha aí a Ana também. Boa noite, Gabi. Gabi é novata, seja bem-vinda. Então, muitas vezes aquela pergunta, né, que vocês mandam lá no direct, que nem sempre eu consigo responder todo mundo rápido, você pode ter ela respondida por aqui. Então já convida um colega seu, né, que pega esse aviãozinho aí e compartilha, diz, tem uma professora louca que vai ajudar a gente nessa jornada, certo? Da elaboração do TCC. Então, se você tem uma dúvida, você traz a dúvida pra cá e eu vou estar aqui ajudando vocês. Joia? Por que eu falo jornada, né? A elaboração do TCC, vamos combinar que não é uma das coisas mais simples, né? Não é uma das coisas mais simples do mundo, mas também não é algo impossível, certo? Eu acho que as pessoas criaram um medo, né, muito forte em relação ao TCC, porque muitas vezes desconhecem. Então foi criado esse que o TCC é um bicho de 7 cabeças, tá? Mas ele não precisa ser um bicho de 7 cabeças. A gente pode transformar isso através de orientações claras, objetivas e simples. A gente consegue fazer o TCC, né, sem ter esse medo de que nunca vou conseguir, certo? É verdade que é uma atividade, é uma etapa que consome, né, tempo, né, obviamente. Por isso que você precisa se dedicar, precisa de foco, porque é uma etapa que você não vai conseguir fazer de um dia para o outro, né? Então você não vai conseguir fazer seu TCC de um dia para o outro, isso é fato. Então é uma etapa que consome tempo e por conta disso requer um planejamento, né? E é aí que muita gente erra, né, nessa etapa. Então requer planejamento, dedicação e esforço, certo? Então esses são pontos cruciais para você elaborar o seu TCC. Aqui nessa introdução dessa live, eu vou te falar um pouquinho sobre como começar, os primeiros passos, né? Para você fazer o seu checklist das etapas que você precisa seguir, certo? E
você precisa entender, como eu falei, que isso é uma jornada. A elaboração do TCC é uma jornada. Em uma jornada, ela não acontece em linha reta, tá? Ela tem altos e baixos. Então, vai ter pontos de maior dificuldade e pontos, né, de que você vai tirar de letra. Isso é normal, certo? Isso é normal. O ideal é que você entenda cada etapa do seu trabalho, certo? Então, isso acontece através do planejamento. Tá? Boa noite, galera que está entrando agora. Então, imagina que você vai subir o Monte Everest, certo? Você vai escalar, fazer uma escalada do Monte Everest, né? Que é a montanha mais alta do mundo. Então, antes de encarar esse desafio de subir o Monte Everest, você precisa ter certeza que está preparado para essa jornada, né? Então, você vai fazer toda a preparação. Mesma coisa quando você vai disputar, vai correr uma maratona. Você não corre uma maratona, eu acordei hoje, vou correr uma maratona agora. Não, você tem que vir se preparando para essa maratona, certo? Outra analogia que eu gosto de fazer. Quando você vai viajar, na maioria das vezes, você faz um planejamento. Eu vou tal data, eu vou de carro, vou sair de tal hora, vou voltar de tal hora, né? Vou com fulano, tal, vou passar por tal caminho, vou fazer tal parada. Então, você faz um planejamento. E por que quando a gente vai elaborar o nosso TCC, a gente não quer planejar, né? A gente não quer perder não, na verdade, dedicar alguns minutos, algumas horinhas para planejar o trabalho. Certo? Então, elaborar um TCC é muito mais simples do que subir o Monte Everest, do que correr uma maratona, mas mesmo assim, você precisa fazer um planejamento. Então, quando você pensa e organiza cada etapa do seu trabalho, né? Você vai visualizar ele todo antes de começar a abrir a sua tela do Word e escrever, né? Então, começar a elaborar o TCC começa muito antes de você abrir a sua tela do Word lá para começar a escrever, porque o segredo está no planejamento. Então, quando você quer começar seu trabalho, já sem ter feito esse planejamento, as chances são que você pode se perder no caminho, certo? E aí, quando você não sabe qual é o próximo passo, você se perde porque você não sabe qual é o próximo degrau que você vai subir, você não sabe, né, qual que é o próximo ponto que você precisa prosseguir, certo? E aí, por isso que você precisa fazer esse planejamento. Então, a Viana falou aqui, sou novata, já tenho o tema, porém não sei como começar. Então, vai pegar o papel e caneta agora para anotar por onde vai começar, certo? Depois que eu passar esse checklist, a gente vai para as perguntas, tá? Então, você precisa criar um checklist de etapas do seu trabalho, certo? Então, não comece a escrever o seu TCC imediatamente, né? Escrever o trabalho antes de planejar vai fazer com que você tenha grande chance de se perder. Tá? Então, elabore um cronograma ou um checklist, eu chamo de checklist da aprovação, com todas as etapas que você precisa cumprir no seu trabalho. E aí, essas etapas, você vai estabelecer prazos, tá? Essas orientações também servem para artigo, Kelly. Quando eu falo de trabalho de conclusão de curso, eu estou falando de qualquer trabalho que você precisa entregar na sua instituição de ensino para finalizar o seu curso. Normalmente é uma monografia, um projeto de pesquisa, né? Um artigo científico, certo? Então, todos eles têm a mesma estrutura. Esses trabalhos, ele tem a mesma estrutura, certo? Então, você precisa o que vai mudar são detalhes do trabalho, né? Então, por exemplo, o artigo científico ele não tem aqueles elementos pré-textuais como capa, né, sumário, não tem isso. Mas todo trabalho de conclusão de curso vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Então, esse é o elemento textual. Vai ter referências, certo? Então, vai ter um tema, precisa de um problema. Então, a base dos trabalhos são os mesmos, certo? Então, qual a diferença de monografia ou TCC? Na verdade, não existe uma diferença, né? Eu chamo de TCC todo aquele trabalho
que você precisa entregar no final do curso. Então, o seu TCC pode ser ou a sua monografia, pode ser o seu artigo, pode ser o paper, pode ser até a dissertação do mestrado, porque é um trabalho que você entrega no final do curso. Agora, claro, cada um tem um nível mais elevado. Trabalhos de dissertação, trabalhos de tese, por exemplo, de doutorado, tem níveis mais elevados, né, mais aprofundados, níveis de dificuldades maiores. Mas, no geral, na graduação, o seu TCC ou é uma monografia ou é um artigo, certo? Para monografia ou para artigo, em algumas instituições, elas pedem o projeto, né, ou pré-projeto, ou TCC1, ou projeto de TCC, como queira chamar. Em algumas instituições, você precisa entregar esse projeto um semestre antes e o trabalho final no semestre depois. Tem instituição que não pede isso, só pede direto o trabalho final, tá? Mas o pré-projeto, ele é uma antecipação do seu trabalho final, certo? Pega uma caneta e um papel para você anotar as etapas do seu checklist da aprovação, certo? Então, antes de você começar, antes de eu falar o checklist, a dica é não deixar tudo para a última hora, não deixar para o último mês, né? O ideal é que você comece o seu trabalho logo quando você, um ano antes até de você entregar, certo? Então, o ideal é que você inicie a planejar o seu TCC com um ano de antecedência. Ah, professora, mas agora eu só tenho 2 meses, estou perdida. Não tem problema. Se você planejar dentro desse prazo, você vai conseguir, certo? Ah, professora, eu tenho 6 meses. Ok, ótimo, maravilha. Planeja dentro desses 6 meses. É suficiente para você fazer o seu trabalho. Agora, claro, se você quiser fazer mais tranquilo, se você quiser fazer, né, com um espaço de tempo aí que você não vai precisar ficar correndo para entregar as coisas no prazo, então você se planeja o quanto antes, certo? Então, não deixe para a última hora. O primeiro ponto que você precisa para elaborar o seu trabalho, né, fazer o seu planejamento, o seu checklist, é a escolha do tema. Tá? Então, você precisa escolher um tema que é o pontapé inicial. Então, coloca aí, número 1 do seu checklist, é a escolha do tema. Então, pesquise temas que você tem interesse, assuntos que você tem interesse, tá? Como é que eu faço isso, professora? Consulta outros trabalhos que já foram publicados, pensa numa matéria do seu curso que você gosta, algum assunto, e vai pesquisando trabalhos nessa área, certo? Então, pesquisa temas consultando outros trabalhos. É importante também você consultar outros trabalhos com a sua instituição de ensino para verificar o modelo que ela exige, qual é o formato, qual é a formatação, qual é a norma que vai usar, se é ABNT, se não é, certo? A gente vai entrar nesses detalhes em outras lives. Então, pesquise o seu tema. E aí, o segundo ponto é consultar outros trabalhos e reunir materiais para leitura. Então, a partir do seu tema, você já consegue ir separando materiais. Não é para você ler tudo que vem na frente. O que acontece? Muitos orientadores, depois que o aluno escolhe o tema, vai falar, pronto, agora procura tudo que você achar desse tema e lê tudo que você achar desse tema. Aí o aluno fica lá lendo, fica perdido, sabe nem para onde vai mais. Então, a hora de você procurar esses trabalhos é para você ter referências. Tipo, esse autor fez assim, olha que legal. Não é a hora ainda de se aprofundar na leitura. É hora de separar alguns materiais, até para você visualizar como é um trabalho final, como o colega da turma anterior entregou, né, da sua faculdade. Então, isso é importante, tá? Depois, você vai definir um problema de pesquisa. Então, toda pesquisa científica, ela é motivada por um problema, é uma questão norteadora que você vai querer, que você visa responder durante o seu trabalho. Normalmente, ela é derivada do tema, tá? Então, defina um problema de pesquisa, que é o que você vai buscar responder, certo? No seu trabalho. Depois que você definir o problema de pesquisa, algumas faculdades, alguns orientadores, não é obrigatório, mas alguns exigem o levantamento das hipóteses. Então, coloca um asterisco aí. As hipóteses você só vai elaborar se for obrigatório na sua instituição. As hipóteses, elas são as possíveis respostas para o seu problema de pesquisa, né? O problema que foi levantado, certo?
Então, ela é as possíveis respostas. Um exemplo, vamos supor que o seu problema vamos supor que o seu tema seja seja alguma questão sobre medicação, a utilização de um medicamento X no tratamento de uma doença Y, tá? Então, um exemplo. O seu problema de pesquisa é saber, né, de que forma ou como o medicamento X atua na prevenção ou no tratamento da doença tal, como é que esse medicamento se comporta no organismo da pessoa que está com aquela doença, certo? Então, essa é a sua pesquisa, você quer saber isso. Qual seria, como esse medicamento, né, se comporta, ou quais os efeitos desse medicamento no organismo da pessoa com a doença X. Então, quais seriam as hipóteses, as possíveis respostas para esse problema? O problema é uma pergunta, as hipóteses são possíveis respostas. Então, uma possível resposta seria: o medicamento X é eficaz no tratamento da doença Y, pois reduz a doença, sei lá, em 99% dos pacientes. Esse seria um exemplo de hipótese. Outro exemplo de hipótese seria uma hipótese negativa, né? Então, o medicamento X não é eficiente no tratamento da doença Y. É muito mais simples do que vocês imaginam, tá? Então, quando você tem essa estrutura do checklist e você vai fazendo por partes, você vai percebendo que é muito mais simples. Não é nada estrondoso, não é nada impossível de ser elaborado, certo? A simplicidade do TCC, tá? É quando você conhece cada etapa, certo? Então, depois que você faz formula o problema e levanta essas hipóteses, você precisa definir os objetivos do seu trabalho. Então, a pesquisa vai ter o objetivo geral, vai ter o objetivo específico. Em poucas palavras, você vai formular esses objetivos, que é aonde você quer chegar com a sua pesquisa, certo? Então, você precisa formular o objetivo geral e os objetivos específicos, independente se o seu trabalho é monografia, artigo científico, se ainda está na etapa do projeto, você precisa cumprir todas essas partes que eu falei até agora. Depois, você vai elaborar uma justificativa para o seu trabalho, né? Por que o seu trabalho é importante, por que o seu trabalho faz sentido, por que esse tema é importante, né? Você precisa responder isso, mostrar a relevância da sua pesquisa, tá? Então, a justificativa é outro tópico que você precisa elaborar. Em alguns trabalhos, a justificativa vem separada no capítulo separado. Em outros trabalhos, a justificativa vem dentro da introdução. De uma forma ou de outra, todo trabalho precisa de uma justificativa, que é quando você mostra a relevância daquele tema, certo? Agora que você já está na justificativa, certo? É a hora de você traçar os caminhos da sua metodologia. Então, a metodologia é o conjunto de procedimentos que precisam ser seguidos, né, para elaboração, para realização da pesquisa. Eu costumo dizer que é uma receita do bolo. Tá? Então, como que você vai fazer essa pesquisa? Eu vou levantar dados, eu vou aplicar questionário, vai ser uma pesquisa bibliográfica, vai ser uma pesquisa documental, vai ser um estudo de caso, vai ser... Enfim, você precisa traçar esse caminho. E aí, isso é na metodologia. Então, você vai definir como a sua pesquisa vai ser feita, certo? O Eric perguntou, qual que é a diferença entre os objetivos? O objetivo geral... ele é onde você quer chegar, certo? Com a sua pesquisa. Então, por exemplo, o objetivo geral daquele assunto que eu falei anteriormente, descobrir se o medicamento X é eficiente no tratamento da doença Y, tá? Por exemplo. Então, qual seria o objetivo geral? Identificar a eficiência do medicamento X no tratamento da doença Y. Esse é o objetivo geral da sua pesquisa. Então, veja que tudo está derivando do tema, certo? Então, se você não tem um tema ainda, se você ainda não tem um problema, fica mais difícil de você avançar para as próximas etapas. Os objetivos específicos são os desdobramentos dos objetivos gerais, do objetivo geral. O objetivo geral sempre só é um.
O objetivo específico são os desdobramentos do objetivo geral, normalmente variam de 3 a 5, certo? Então você vai elencar, né, enumerar de como você vai alcançar esse objetivo geral, certo? Em etapas. Então, sei lá, você coloca lá 3 etapas para poder alcançar o seu objetivo geral. Essa é a diferença. Agora que você já traçou os caminhos da sua metodologia, né? Deixa eu abrir aqui que for. Chegou a hora de você estruturar o seu referencial teórico. Perceba que eu ainda nem falei de introdução. O que acontece? O pessoal quer começar o trabalho direto pela introdução. Eu já tenho o tema, agora eu vou escrever a minha introdução. É muito comum isso, né? Mas a introdução, ela precisa de um embasamento teórico para você contextualizar seu tema. Na introdução, você precisa trazer elementos como a sua problemática, que é o seu problema de pesquisa. Você precisa justificar o seu tema, você precisa apresentar os seus objetivos. Então, como que você vai começar o seu trabalho pela introdução se você ainda nem definiu as bases fundamentais da sua pesquisa? Certo? Então, normalmente, no meu método, eu não recomendo que inicie pela introdução, tá? Se você ainda não tem a base. Não que seja impossível fazer o trabalho pela introdução, mas é porque vai ficar mais difícil. Então, se a gente pode facilitar, né? A gente faz primeiro os outros tópicos. Tá? Então, começa na escolha do tema, depois pesquisa os materiais, define o problema e as hipóteses, formula os objetivos, elabora a justificativa, traça os caminhos da metodologia e começa a estruturar o referencial teórico. Mas a minha orientadora pediu primeiro a introdução. Ela pediu para você enviar para ela a introdução. Mas para você enviar a introdução, você precisa ter feito essas etapas, certo? Então, ela pediu para você enviar a introdução, mas você já precisa ter delimitado o seu tema, ter pesquisado materiais, ter definido seu problema, os objetivos, a justificativa e traçado os caminhos da sua metodologia, certo? Então, isso é importante, porque aí você constrói a sua introdução de uma forma mais rápida e mais sem ter tanta dor de cabeça, certo? Aí a Edilane colocou, né? Na minha faculdade pediram primeiro a introdução e foi bem complicado. Verdade. Então, depois que você faz essa estruturação do seu referencial teórico, né? Aí você estruturar o referencial teórico não é escrever, é você separar os pontos lá que você vai abordar. É só uma organização do trabalho. Você ainda não vai escrever. Aí agora você pode começar a escrever a sua introdução. Porque você já vai ter essa base, então vai ficar muito mais fácil, certo? Então a Ana falou, na minha pediram a introdução e eu nem sei qual é o tema ainda, certo? O Nário perguntou, a introdução tem que ter o que mesmo? Nário é meu aluno, lá do domínio do seu TCC, tem uma aula lá que é a aula 14, Nário. Depois você dá uma olhadinha lá, tem todos os tópicos da introdução, inclusive eu tenho um material PDF também, certo? E naquela aula que a gente fez, eu acho que foi na aula 3, né? Eu falei também de introdução. Quarta-feira a gente tem aula, eu vou falar mais sobre isso, tá? Então, agora que você elabora a introdução, certo? Nesse ponto, você vai ver que você já vai ter todo essa bagagem. E aí, você começa a escrever o referencial teórico, certo? Escrever o referencial teórico. Depois, escrever os resultados e discussões, se a sua instituição pedir resultados e discussões no seu trabalho. Estruturar o referencial teórico, Fernanda, é você colocar os capítulos que você vai ter no seu trabalho. O capítulo 1, eu vou falar de tal tópico. O capítulo 2, vou falar do tópico B. O capítulo 3, eu vou falar do tópico C, certo? Seria basicamente você estruturar o referencial teórico, você organizar o que você vai escrever em cada capítulo, porque isso te dá clareza, ao invés de você abrir a sua tela do Word e ficar pensando, ai meu Deus, o que é que eu vou escrever hoje nesse referencial teórico? É muito mais difícil. Então, quando você faz
essa estruturação, você já sabe, hoje eu tenho que escrever sobre esse ponto aqui, certo? Depois que você escreve os resultados das discussões, você elabora as considerações finais do seu trabalho, escreve, que são as conclusões, né? As conclusões é o resumo do seu trabalho, né? Tipo um resumo dos principais resultados, é o fechamento, tá? Não vou chamar de resumo, senão vai confundir a cabeça, porque tem o tópico de resumo. Mas as conclusões o que você, né? O que esse trabalho te gerou, certo? Os principais pontos. É bem simples, não precisa ser nada estrondoso, mais uma vez. Aí você pegar os seus objetivos e ver se eles foram respondidos. Depois das considerações finais ou conclusões, que é a mesma coisa, pode ser a mesma coisa, você pode usar conclusões ou considerações finais. Aí você escreve o seu resumo, que o resumo é o resumo geral do trabalho, é aquele que vem no começo do trabalho, que vem o nome lá, resumo. Aquilo ali a gente faz por último, é a última coisa que a gente faz. Depois você formata as suas referências, faz uma revisão geral do seu trabalho e a entrega final, que pode ser com apresentação ou sem apresentação. Tem faculdade que exige a apresentação, tem faculdade que exige só a entrega mesmo do documento. Depois dos resultados, Gabi, você vai elaborar as suas considerações finais ou conclusão, certo? E, posteriormente, formatar as referências bibliográficas que ficam lá atrás do seu trabalho, né? Faz uma revisão geral e a entrega final. Então, essas etapas precisam estar no seu checklist, certo? Uma ótima pergunta aqui: quantas laudas, né, são necessárias para uma monografia? Vamos para as perguntas, tá? Então, normalmente não existe, devagar, senão eu não consigo acompanhar. Normalmente não existe um número de páginas especificado. O que eu sempre recomendo, né, é que você estabeleça um número de páginas. Primeiro verifique com a sua instituição se ela cobra uma quantidade de páginas específicas. Tem instituição que exige, seu trabalho tem que ter 50 páginas, um exemplo. Mas seu artigo tem que ter até 20 páginas, porque o artigo é mais reduzido. Então, se a sua instituição não exige, né, uma quantidade de páginas, né, o ideal é que seu TCC tenha aí entre 35 e 50 páginas, a sua monografia, certo? Porque ela é maior, a monografia. E isso conta a capa, a folha de rosto, aí tem, né, todos os elementos textuais que vai aparecer lá no seu trabalho. Então vai ter agradecimentos, vai ter epígrafe, vai ter o sumário, vai ter as listas, né? Lista de quadro, lista de tabela, lista de figura, sumário. Só isso aí já deu 10 páginas. Aí agora começa a sua introdução, desenvolvimento, as conclusões, as referências também normalmente dá 3 páginas de referência bibliográfica. Ainda tem anexo, às vezes, que o pessoal coloca no final. Então, 50 páginas, na verdade, 35 a 50 páginas, na verdade, você pensa que é muito quando você enxerga o trabalho todo. Mas quando você enxerga por partes, você vê que não é tanto assim. Então, se é um artigo científico, normalmente varia aí entre 16 a 25 páginas o artigo, certo? Ele é menor, porque ele não possui capa, contracapa, ele não possui nenhum desses elementos. Já uma monografia ou um projeto, varia aí. Um projeto pode ser até menor, pode ter projeto de 20 páginas, 25, certo? Mas o trabalho final, né, o TCC final, a monografia, normalmente varia entre 35 e 50 páginas. Menos do que isso é muito pouco, certo? Então, cuidado com isso. Deixa eu ver aqui. No pré-projeto da minha instituição, a Eliane perguntou, está pedindo revisão de literatura. Pode me explicar? A revisão de literatura é uma etapa do seu trabalho, no caso, que tá dentro da metodologia. A metodologia é o como você vai realizar o seu trabalho, certo? Então, existem vários tipos de trabalho. Pode ser um estudo de caso, né, que é você ir lá investigar algo pontual. Você fala, vou fazer um estudo de caso com um grupo de pacientes. Aí você vai, investiga esses pacientes, né, faz o questionário, faz entrevista, etc. Isso seria um estudo de caso.
Outro ponto da metodologia é a revisão bibliográfica, né? Revisão de literatura. A revisão de literatura é aquele tipo de trabalho que você faz pesquisando materiais. Você não entrevista ninguém, você não faz análise no laboratório, você faz as pesquisas diretamente, né, por exemplo, na internet, certo? Então, isso seria um trabalho de revisão. É você pegar trabalhos que já foram publicados e fazer um resumo desses trabalhos, reunir esses trabalhos que estão relacionados ao seu tema. Isso seria um trabalho de revisão, certo? Vamos lá. Como fazer a formulação do problema? A formulação do problema vai partir do seu tema, Ana Késia. O problema de pesquisa, ele vem em forma de pergunta, certo? Deve ser claro e objetivo, deve ser passível de solução, ou seja, você precisa encontrar uma resposta para essa pesquisa, né? Na melhor das hipóteses, e ele deriva-se do seu tema. Então, é você pegar o seu tema e transformar ele numa pergunta visando um problema que você quer responder. Esse problema não é um problema que vai salvar o mundo, não precisa ser um super problema. Você não é o super universitário, o super estudante que precisa salvar o mundo com o seu TCC, não. Você só precisa responder a uma pequena questão, porque a ciência, ela é constituída de pequenos estudos que vão se somando, certo? Então, um estudo que foi feito um grupo de professores da sua cidade específica é uma pesquisa científica. Um estudo que foi feito sobre, sei lá, tem uma aluna minha que vai falar sobre processos gerenciais em bares e restaurantes da cidade de São Paulo. Então ela quer saber como os bares e restaurantes aplicam as ferramentas de gestão, enfim, voltadas para a área dela. Então são perguntas simples que visam responder algo relacionado ao seu tema, certo? Então o problema de pesquisa basicamente é isso. Então ele deriva-se do seu tema, tá? Vamos lá. O abstract é obrigatório em uma monografia? É obrigatório, sim. O abstract, ele é o seu resumo em outro idioma, tá? Então, ele pode ser, não necessariamente ele tem que ser em inglês, mas a língua mais usual é o inglês, né? É a língua inglesa. Mas o abstract, ele é o seu resumo traduzido em outra língua estrangeira. Pode ser espanhol também, pode ser francês. Vai depender do que a sua instituição exige. A sua instituição exige que seja em inglês. Então, ele precisa vir em inglês. Tanto o artigo, quanto o projeto, quanto a monografia precisam do abstract, porque ele é um elemento do seu TCC, certo? Ele é um elemento obrigatório do seu TCC, tá? Elaine falou aqui, como fazer a coleta de dados? Depende dos dados que você quer coletar. A coleta de dados, ela é definida dentro da metodologia, né? Então, depende dos dados que você quer coletar. Vamos supor que você quer coletar dados, por exemplo, na minha dissertação do mestrado, eu coletei dados de um reservatório de água. Então, eu tive que coletar a água do reservatório, levar para um laboratório para fazer essa análise desses dados. Então, isso é uma coleta de dados. Não, eu quero fazer um estudo de caso, vou aplicar a entrevista. Então, a coleta de dados é através de entrevista. Você vai entrevistar o seu grupo, lá o grupo que você decidiu, o seu objeto de estudo, e vai levantar informações necessárias para o seu trabalho. Não, eu quero fazer um trabalho de revisão de literatura. Então, a sua coleta de dados é ir nas bases de dados científicas. O que são bases de dados científicas? São sites de pesquisa, certo?
Então, ir lá nas bases de dados científicas e coletar os seus dados, que serão os seus materiais, tá? Então, coleta de dados é isso. Vai depender do tipo de trabalho que você quer realizar. Existem várias formas de coletar dados. Vai precisar ser definido isso quando você estiver traçando os caminhos da sua metodologia, certo? Vamos lá. Aqui, quais informações eu posso colocar na capa do meu trabalho? Certo? A capa do trabalho, se for baseada nas normas da ABNT, certo? Ela segue um padrão, tá? Então, primeiro, lá em cima, você precisa colocar o nome da sua instituição. Em cima, aqui ó, em cima, coloca, vamos supor que aqui é a folha em branco, tá? Então aqui em cima você coloca o nome da sua instituição, Universidade Federal do Ceará. Depois, na segunda linha, você vai colocar o seu curso. Então, sei lá, curso de graduação em Engenharia Civil. Beleza. Aí agora, aqui no meio, você vai colocar o seu tema, o tema do seu trabalho. Então, vamos supor que o curso é de Engenharia Civil, né? Então, a importância do engenheiro civil nos projetos estruturais, tal. Sei lá, nos projetos estruturais do Minha Casa Minha Vida. Sei lá, um exemplo. Aí colocou o seu tema aqui, tá? O seu título, né? O título do seu trabalho. Aí depois você vai colocar a cidade embaixo e o estado, certo? Vai vir a cidade e o estado de onde você estuda, de onde você realizou a sua pesquisa. Deixa eu abrir aqui um trabalho para ver se eu não esqueci nada, tá? Porque assim de cabeça, às vezes, pode ser que até esqueci alguma coisa aqui. Então, deixa eu abrir aqui um TCC rapidão para pegar para vocês todas as informações que tem que ter na capa. Mas basicamente é isso, certo? Aí na contracapa, na folha de rosto, né, que a gente chama, que é a capa depois, aí vem basicamente as mesmas informações, mas vai vir uma informaçãozinha. Eita, faltou o seu nome, né? Faltou o seu nome na capa, nem falei do nome na capa. Pera aí, eu vou abrir aqui agora para ficar melhor pra gente, só um minutinho. Porque tem a contracapa também. Então, na contracapa, aí você precisa também trazer as mesmas informações, mas aí você vai colocar lá na contracapa que é o trabalho de conclusão de curso realizado para obtenção do título de, sei lá, engenheiro civil, nesse caso, certo? Então, esse aí seria o exemplo de contracapa. O seu nome, né, o nome do autor do trabalho vem antes do título, tá? Eu esqueci, pulei. Então vai vir o nome da sua instituição, o seu curso, aí vem o seu nome, sei lá, Joana Barbosa. Aí depois vem o seu título aqui no meio, o título do seu trabalho, e lá aqui no final vem a cidade e o estado, sei lá, Fortaleza, Ceará, e o ano que você realizou o trabalho, 2021, certo? Na folha de rosto é que vem esse textozinho que eu falei. Ele vem um texto pequeno que vai ser trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para graduação em engenharia civil, por exemplo, certo? Então, basicamente é isso. Vamos lá. Dicas sobre pesquisa. Vou fazer questionário em crianças, tá? Então, para você fazer questionário, primeiro você precisa ter traçado a sua metodologia. Se você não traçou a sua metodologia, vai ser mais complicado para você fazer o seu questionário e aplicar. Você precisa entender lá na metodologia, descrever na metodologia, como que você vai aplicar esse questionário. Vai ser de forma presencial, vai ser online. Tem gente que está aplicando questionário online, né? Envia o link pelo WhatsApp, tem o Google Forms, que também dá para fazer questionário online. Mas tudo vai depender de como você traçou a sua metodologia, porque não existe trabalho certo ou errado. Existe o trabalho que definiu a metodologia mais adequada
para a realização daquele tema, né? Para aquele tema que foi escolhido. Então, é isso que você precisa levar em consideração. Você vai fazer questionário com crianças? Qual é a idade dessas crianças? Será que elas vão ter condições de responder as suas perguntas? Depende do nível de perguntas que você vai fazer. Vamos supor que seja com crianças de 4 anos. Isso é bem complicado você realizar um questionário com essas crianças. O ideal é você fazer uma observação, algum trabalho mais de observação. Não, as crianças têm 10 a 11 anos, por exemplo. Tudo bem, então você tem que pensar no tipo de perguntas que seja mais adequado a esse grupo, tá? E a aplicação do questionário, né, realmente você ter contato com essas pessoas, seja de forma presencial ou online, tá? No caso das crianças é mais difícil você enviar online e elas responderem. Eu acho que vai ser mais complicado, certo? Vamos lá. Próximo aqui. Deixa eu ver que tá passando muito rápido, às vezes eu não consigo ler. Para a coleta de dados apenas uma vez, já é possível ter dados para um TCC? Não entendi essa pergunta, Fran. Para a coleta de dados apenas uma vez, você só vai ter os dados do seu trabalho se você já tiver coletado, certo? Para coletar os dados, depende do tipo de dados que você escolheu. Pode ser, como eu falei, né? Através de dados bibliográficos, pode ser análise laboratorial, pode ser questionário, pode ser entrevista, pode ser observacional, você ficar observando e anotando, né? Isso também é coleta de dados, certo? Muito importante, tá? Sobre o objetivo geral, objetivos específicos, né? Vamos, como eu falei, tá? O objetivo geral é onde você quer chegar com o seu trabalho. Os objetivos específicos são os desdobramentos do seu objetivo geral. Então, eu sempre gosto de fazer uma analogia para o dia a dia, para explicar. Então, vamos supor que seu objetivo geral é emagrecer, perder 5 quilos, por exemplo. Trazendo para nosso dia a dia, tá? Para você entender como é isso no TCC. Então, trazendo para o nosso dia a dia. Objetivo geral, perder 5 quilos em 30 dias, por exemplo. Então, tá bem específico. Objetivos específicos, ou seja, para alcançar o seu objetivo geral. O que você precisa fazer? Quais são as etapas que você precisa fazer para perder 5 quilos em 30 dias? Então, primeiro, o seu objetivo específico pode ser melhorar a alimentação. Pode ser um objetivo específico. Segundo objetivo específico, realizar atividades físicas. É um objetivo específico. Terceiro objetivo específico é dormir melhor, considerando 8 horas por noite. Então, o conjunto dessas 3 tarefas que você definiu vai fazer você alcançar o seu objetivo geral, que é perder 5 quilos em 30 dias, certo? Então, os objetivos específicos são os micropassos que você precisa dar para cumprir o seu objetivo geral. Certo? Então, no TCC, como que isso seria? Eu quero analisar os dados de acidentes do trabalho na construção civil nos últimos 10 anos. Um exemplo, esse é o objetivo geral. Então, primeiro, qual seria o meu objetivo específico? Se eu quero analisar, então, verificar os relatórios estatísticos de acidentes do trabalho, quantificar os acidentes ocorridos apenas na construção civil e outro exemplo poderia identificar os principais tipos de acidentes na construção civil ou as principais causas de acidentes. Então, o desdobramento desse objetivo geral são os meus objetivos específicos, certo? Então, basicamente, funciona dessa forma. Minha orientadora disse que o questionário precisa ser validado. Como fazer se o único que existe não é de fácil entendimento? Preciso trocar minha metodologia? É porque quando a gente faz pesquisa com pessoas, né? Então, quando a gente faz pesquisas com pessoas, na maioria das vezes, a gente precisa... Deixa eu ajeitar aqui.
Quando a gente faz pesquisa envolvendo pessoas, na maioria das vezes, a gente precisa passar o trabalho nosso precisa passar pelo comitê de ética, tá? Então, por isso que ela falou sobre isso. Então, cuidado se você quer fazer pesquisa envolvendo pessoas, principalmente o pessoal da área da saúde. Então, precisa passar pelo comitê de ética, precisa ser aprovado e demora, etc, tá? Então, eu não sei se foi sobre isso que a sua orientadora falou. Outra questão, você falou, preciso trocar a minha metodologia? Você que vai decidir isso conforme o andamento do seu trabalho. Se você está vendo que o seu trabalho não está tendo continuidade, você não está conseguindo avançar, você não vai ficar parado até você reprovar, você não vai ficar parado esperando aquilo ali, né, não dar em nada. Você precisa fazer alguma coisa. Se você está vendo que essa metodologia que você definiu não está sendo possível realizar no momento, então você muda a sua metodologia, você ajusta ela. Então, por exemplo, tinha gente durante o início do ano passado, quando a pandemia estourou, que ia fazer análise laboratorial, que ia fazer estudo de campo, né, levantamento de campo, ia ter que ir lá no lugar, ter contato com as pessoas, mas aí a pandemia estourou e a pessoa teve que mudar toda sua metodologia, porque aquilo ali não era possível realizar no momento. Então, se esse é o seu caso, repense na possibilidade de mudar a metodologia, na verdade, de reajustar para o que seja possível dentro da sua realidade, para você não ficar parado aí sem, né, sair do lugar por conta de um tópico específico do seu trabalho. Se você está na metodologia, basicamente você já andou bastante, certo? Então, o ideal é que você veja se é possível reajustar, certo? Deixa eu ver aqui. O pessoal estava perguntando aqui das aulas, né? Onde tem essa aula, Gabi? Então, a aula é para o pessoal que entrou na minha turma de fevereiro. No momento não tem vagas estão esgotadas, tá? Então, essa aula que eu comentei anteriormente foi o pessoal que entrou lá. Mas ok. Não vou estar aqui avaliando o tema, tá? Eu posso trazer para vocês as estratégias de um bom tema, para você escolher o tema. Então, vamos lá. Você é capaz de avaliar o seu próprio tema, certo? Então, quando você vai escolher um tema, o que você precisa considerar, certo? Então, primeiro, afinidade ou interesse pelo tema. Você tem interesse em estudar mais sobre isso? Esse tema te desperta interesse em falar mais sobre ele? Ou você já trabalhou na área e já sabe que gosta bastante desse tema? Enfim, você estagia nessa área. Então, é algo que você tem que gostar. Ou tem interesse em saber mais. Eu tenho interesse em me especificar, em me aprofundar mais nisso, certo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem material disponível sobre esse tema na sua área de estudo, tem material necessário para você fazer a sua pesquisa, dá um Google lá, um Google acadêmico, né? Coloca lá rapidão sobre esse assunto e vê se tem material disponível. Então vai lá e coloca, fitoterapia e ansiedade, coloca lá. Para ver se tem material falando da passiflora, da ginkgo biloba, da valeriana, etc. Que a Gabi colocou aqui. E o outro tema, o outro tópico para o seu trabalho isso é importante para a minha área de estudo? É importante para a fitoterapia? Eu não sei, na verdade, qual que é o seu curso, Gabi, mas será que esse tema é importante para a sua área de estudo? É relevante? Se for, você tem um bom tema. Agora, quando você escolhe o tema, você precisa delimitar ele, certo? A delimitação do tema é não deixar ele amplo demais, certo? O que seria amplo demais? Um exemplo de tema amplo seria, vou falar sobre violência doméstica. Tá, mas esse tema é muita coisa para você falar em pouco tempo, né? Então, tem muitos contextos dentro da violência doméstica, tem muitos assuntos, muitas delimitações que você pode tratar. A delimitação é um recorte dentro desse tema geral, certo? Então, se você fez um recorte, o seu tema está delimitado, tá? Então, você precisa verificar isso.
Então, se você tem afinidade e interesse com o seu tema, se ele é relevante, se tem material disponível, se ele é relevante para a sua área de estudo. E o quarto tópico é fazer delimitação do tema, certo? Então, delimitação é um recorte. É você pegar um tema geral e estudar uma parte específica desse tema, ok? Então, basicamente, é dessa forma. A Tainara colocou que vai fazer um estudo de caso, né? E aí, tem alguma dica como engenheiro ambiental? Então, Tainara, você vai fazer um estudo de caso em um consórcio intermunicipal de resíduos sólidos urbanos. Tá, então, se você fazer um estudo de caso, você precisa ter acesso às informações desse consórcio, tá? Eu não sei se você trabalha, se você estagia, se você já teve a autorização para ter acesso a essas informações, tá? E aí, se você quer falar de resíduos sólidos urbanos, você precisa especificar de fato o que é que você vai coletar, quais as informações você vai coletar dentro do consórcio, certo? Então, é a quantidade de resíduos que eles administram, enfim, o que mais que você quer tratar dentro dessa questão, certo? Uma dica que eu te dou é você consultar outros trabalhos com um tema parecido com o seu, porque isso vai te dar uma luz do que você pode fazer no seu trabalho. Quando eu digo consultar outros trabalhos, não é para você copiar, não é para você fazer igual, mas é para você ter ideias do que você pode fazer no seu trabalho. Então imagina que você pega aí 5 trabalhos sobre a sua área, sobre esse tema, certo? Parecido, obviamente, você não vai achar trabalhos exatamente iguais, mas trabalhos que falem sobre essa linha que você escolheu pesquisar. Então você pega 5 trabalhos diferentes, isso serve para todo mundo, tá, gente? Para todo mundo. Você ter trabalhos para consultar e ter ideias é o que vira a chave. Então você olha lá, como que cada um fez, quais foram os objetivos de cada um desses trabalhos, qual foi a metodologia que cada um usou, quais foram as informações que cada um coletou. Então veja quais são as informações que tem em comum. Necessária, obviamente, pode ser que você precise também coletar essas informações. Todo mundo coletou a informação X, então eu também vou precisar coletar essa informação X nesse consórcio que eu estou estudando. Esse aqui fez uma estratégia, usou um tópico lá que eu gostei muito. Então veja se você consegue adaptar para o seu trabalho. Então pega uma estratégia de um, pega uma estratégia do outro, a ideia, sem copiar o trabalho, para você formular a sua, certo? Então, essa é a dica que eu te dou, tá? Isso aí, quando você consulta outros trabalhos, né, faz com que você visualize esse tema que você escolheu e fica muito mais fácil para você seguir com o seu, tá certo? Eita, só eu aqui da minha tela os comentários. Deixa eu ver aqui, tô voltando aqui. Não tô enxergando. Agora voltou. A Edilane colocou, vou fazer um estudo de campo na escola, mas estou preocupada com o ensino híbrido, pois algumas escolas ainda encontram fechadas, mas vou resolver essa questão com a orientadora. É aquilo que eu falei, né, da metodologia, de você reajustar a sua metodologia, certo? Vale para você também. Sobre a Jussi, colocou, não sei qual tema escolher no meu TCC. Se você ainda não escolheu um tema, se você ainda não conseguiu formular o tema, o que eu te oriento é você fazer uma lista de assuntos. Qual é seu curso? Engenharia ambiental. Quais são os assuntos que você mais se identificou no seu curso? Eu gostei de resíduos sólidos. Eu gostei de hidráulica. Eu gostei de, sei lá, que mais? Recursos hídricos. Eu gostei de tratamento, enfim. Você cita lá 3, né? Tratamento de efluentes. Enfim, cita lá 3 assuntos que você gostou. Então, não gostei de nenhum assunto. Não tô lembrando nenhum assunto que eu gostei. Pelo menos de uma disciplina, você lembra. Pelo menos de um professor, qual foi o professor que você mais gostou? Foi aquele professor tal, quando ele explicava, eu entendia tudo. Então, daqueles assuntos que o professor explicou, qual deles te interessa mais?
É assim que surge um tema, você identificando o que te interessa mais ou o que você gostou mais durante o seu curso, certo? Das disciplinas que você viu até agora. Após você fazer essa listinha, você começa a pesquisar alguns trabalhos só para ter ideia do que o pessoal está falando. O que o pessoal está falando de resíduos sólidos? Tem vários contextos, né? Claro, vou ter que escolher um. Mas eu vou ver aqui o que o pessoal está falando. O que o pessoal está falando de estação de tratamento de água, por exemplo. Aí eu vou ver aqui. E aí você vai tendo ideias para escolher o seu tema para formular, certo? O Nário perguntou, a aplicação de questionário tem que passar pelo comitê de ética? Então, vai depender do tipo de trabalho que você está desenvolvendo. Tá? No seu caso, que é do turismo, né? Provavelmente não vai precisar. Normalmente é mais o pessoal da área da saúde, certo? Então, o pessoal da área da saúde que vai fazer pesquisa com pacientes, né? Com grupo de pacientes, essas questões assim, aí precisa passar pelo conselho de ética. É mais chatozinho, porque demora, né? Um tempo, você tem que cadastrar seu projeto, aí precisa dar orientação do seu orientador, tá? Não dá para passar no comitê de ética sem o orientador, certo? É porque precisa dos dados dele também, tá? A Dayara, né? Para encerrar aqui, gente. Beleza, vou responder duas, da Dayara e da Ana Paula. Você pode explicar um pouco sobre a hipótese, né? Eu expliquei sobre a hipótese. A hipótese são as possíveis respostas para o seu problema de pesquisa. Elas não são obrigatórias, mas se a sua orientadora pedir, se o seu orientador pedir ou se a sua instituição pedir, você precisa colocar lá. Elas são possíveis respostas, tá? Depois, volta aqui no início da live que vai ficar salva e você dá uma olhadinha na explicação que eu falei lá, nos exemplos que eu falei, tá bom? E para encerrar aqui, a Ana Paula perguntou a introdução, quantas folhas, né? Então, normalmente eu indico que seja, no mínimo, uma folha, obviamente. Então, uma folha inteira, completa. E, no máximo, 2 folhas. Gente, isso é o que eu indico, o que eu recomendo. Não é que está escrito, é obrigatório. Não. Se seu orientador pedir 3 folhas, você vai fazer o quê? Você vai mandar 3 folhas, vai. Entendeu? Então, se ele pedir 3 folhas, você manda a quantidade que ele pediu. Agora, o ideal é que seja entre 1 e 2 folhas, porque não fica muito longa, tá? A sua introdução. Uma folha já é suficiente se tiver todos os elementos que uma introdução tem, tá bom? Gente, tem muito vídeo lá no canal do YouTube. Vocês estão inscritos lá? Coloca aqui quem já está inscrito no canal do YouTube. O canal é TCC Academy. Me ajudem lá, a gente quer crescer no canal esse ano. A gente tem crescido aqui no Instagram. A gente tem ajudado milhares de estudantes. Tem gente que é aprovado só assistindo as lives e os vídeos, certo? Então participa aqui das lives, vem tirar sua dúvida. Se você não conseguiu entrar na minha turma, não tem problema. Participa aqui desse conteúdo gratuito. Esse aqui vai te ajudar bastante. Lá no canal do YouTube tem um vídeo explicando detalhadamente o que é o objetivo geral, o que são os objetivos específicos e como você delimitar, formular ele. Tem vídeo de problema de pesquisa, tem vídeo de como apresentar o trabalho, dicas para você apresentar, tem vídeo, o que mais? Sobre metodologia, tem vídeos sobre tema, tem muito assunto lá bacana, tá? Tem vídeo de formatação, tem vídeo de introdução, então tem muito vídeo lá. Tá bom? Então se inscreve lá, TCC Academy, assiste o vídeo, se inscreve no canal, que vocês me ajudam bastante e eu vou estar trazendo mais conteúdo para vocês.